Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a uma palestra online do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. É um prazer estarmos juntos novamente e que a paz do Mestre Jesus nos envolva e esteja conosco durante toda essa semana. Hoje teremos a palestra da nossa querida amiga Márcia Goretti, trazendo um tema muito importante para todos nós espíritas que queremos aprender e vivenciar o espiritismo no nosso dia a dia. O tema é sobre o Evangelho no lar e com certeza vai esclarecer muito a todos nós sobre a prática dessa doutrina que é o espiritismo dentro dos nossos lares, envolvendo os nossos familiares e com certeza trazendo muitas coisas boas para as nossas vidas dentro dos nossos lares. Com vocês, então, a palavra da Márcia Goretti. Muito obrigado e até a próxima semana. Boa noite, amigos. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Que Deus nos abençoe e proteja e que o Mestre Jesus nos ampare e nos envolva com seu amor e sua luz. Hoje nós iremos falar sobre Evangelho no lar. Então, como tudo na obra de Deus tende a se transformar e evoluir, a Terra também. Seguindo essa lei, nós estamos passando por transformações. E por isso estamos vivendo momentos bastante delicados, onde as provações atingem a maioria dos habitantes do planeta. E para atravessarmos esta fase com tranquilidade, necessitamos ter um pensamento positivo, ter o espírito, o nosso interior repleto de luz, de mãos dadas com boas obras, com os olhos confiantes e voltados para o alto e pensamentos no Pai. Assim, nós sabemos que muitas vezes nós realizamos, a ligação com Deus através de prece, através de um recolhimento, uma meditação, e assim nós vamos alcançando um pouquinho mais a tranquilidade. E talvez nós possamos, inclusive, encontrar o roteiro para ter essa paciência no Evangelho de Jesus. Conduzir-se segundo o Evangelho implica em reformar nossas vontades e atitudes, cultivar de forma cuidadosa os bens espirituais e devemos admitir, poucos de nós estão dispostos a fazer isso. O resultado é que nós é que sofremos, nós é que nos atrasamos, e permanecemos estacionados em nossa jornada evolutiva. Sabemos que com sofrimento nós aprendemos. E a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se nós soubermos, no Evangelho de Jesus, assimilarmos e colocar em prática no nosso dia a dia, vamos adquirir maior tranquilidade, paciência, perseverança, força, para enfrentar essas dificuldades, as nossas provas, as nossas expiações. E há muito tempo já, no meio espírita, já vamos ouvindo e estamos vindo, de uma sequência de relatos e também de afirmações de que a Terra vai passar de um planeta de expiação, de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Então, com essas transformações, para se tornar um planeta melhor, de regeneração, onde é um mundo mais feliz que o de provas e expiações, sabemos que as transformações são difíceis, Nem imaginei, ou podíamos imaginar, estar passando, nas várias
fases que vão ter para a transformação do mundo. Muitas já aconteceram, né? E outras virão para que a Terra vá aí se depurando, né? Os espíritos que aqui estão vão se depurando, vão se elevando e se preparando para viver num mundo, né, de regeneração, de melhor, não é o de maior felicidade, mas é melhor do que um mundo de provas e expiações. Então não podemos esquecer que cada reencarnação é uma oportunidade bendita, né? Sabemos que muitos espíritos estão aí em fila até para poder reencarnar, pedindo, né, esta oportunidade, e nós estamos aqui. Temos que valorizar isso, agradecer a Deus essa oportunidade e procurar aproveitá-la, né? E quando nós nos propusemos a reencarnar, nos propusemos, obviamente, a nos encontrarmos, né, com algumas situações que devemos melhorar no nosso interior em relação a muitos outros irmãos, outros espíritos. Então, ali escolhemos os espíritos afins para formarmos a nossa família. E aí, esse afim pode ser por sentimentos unidos de sentimento de amor ou por ódio. Então, podemos ter dentro do nosso, né, círculo familiar espíritos que tenhamos ali que desatar laços de desamor, de ódios, de mágoas, de experiências ruins. E é no âmbito familiar, quando nós nos encontramos nesse ciclo, que o amor, né, pode prevalecer sobre o sentimento ruim. Então, é, portanto, para com os nossos familiares que temos as maiores responsabilidades de reajuste. E também as maiores são, né, as maiores oportunidades de elevação. Então, o Evangelho no Lar, né, é uma prática muito comum nos meios espíritas, onde a família se reúne semanalmente para orar e estudar o Evangelho de Jesus. E Batuíra, né, um ilustre espírita, diz: o culto evangélico no lar, pelo menos uma vez por semana, será uma fonte de alegria e bênçãos, renovando o contato com ensinamentos de Jesus. Não só o lar, mas a própria vida se lhe fará caminhos luminosos de ascensão, né, à felicidade verdadeira e real. O culto cristão no lar não é uma inovação, não é coisa nova. É uma necessidade para que em toda a parte o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento, né, e sublimação para o ser humano. A Boa Nova seguiu da manjedoura de Jesus para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para se separar ou se espalhar pelo mundo todo. Então, neste dia, na casa de Pedro, aconteceu o primeiro culto cristão no lar. E aí foi que Jesus falou: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, entre elas estarei. Evangelho de Mateus 18, 20. Então, nós, né, teremos aqui a obrigação, o nosso compromisso com os nossos círculos familiares ao falar, né, sobre o Evangelho, para a gente inserir, né, no nosso círculo familiar. Compete a nós no tempo esse compromisso e dar continuidade, né, à palavra, né, do Evangelho do Mestre Jesus. E
Segundo André Luiz, o lar, né, que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, porque as entidades das sombras, né, que podem às vezes estar no local, eles experimentam choque, né, um grande choque quando entram em contato com as vibrações luminosas do lar, do santuário doméstico, onde é cultivada a prece, porque ali, né, tem defesa pelas claridades espirituais que ascendem em todas as criaturas que estão no ambiente e aquele lar fica iluminado. E também toda criatura que ora, ela tem uma couraça, né, de proteção, só dela, única, né? E a oração, então, é boa em qualquer momento, em qualquer horário, né? Em qualquer situação. É sempre a nossa saída e a melhor saída para que nos acalmemos, para que nos equilibremos, né? Em situação de desequilíbrio, né? De contrariedades, de discussões, de intrigas. Então, a prece está sempre, né? Em qualquer situação, como uma tábua de salvação para nos ajudar nas situações. E é uma proteção. Então, a pessoa que ora, né, o indivíduo que ora, ele se protege, ele se acalma, ele se ilumina. Então, a família reunida a fazer a oração e ligação com Jesus, ela estará buscando proteção e assistência do plano maior, e os mensageiros espirituais virão auxiliar dentro do que for possível, né, e orientar o nosso caminho. Quando a família se une no mesmo ideal do bem, as ondas harmoniosas desprendem-se de suas mentes e transformam a casa num verdadeiro celeiro de luz. Bom, nesta página mesmo dos Centro Aprendizes do Evangelho, nós temos um vídeo do Divaldo Franco e ele cita para nós de uma forma bem franca, né? Bem alegre, que o Evangelho no lar é a porta que abrimos para Jesus vir à nossa casa. Então, é o que nós estamos falando, não só os mensageiros espirituais, né? Mas Jesus iluminando o nosso lar. Então, qual é a finalidade, né, do Evangelho no lar? Estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, criar em todos os familiares o hábito bom, né, salutar da prece e do estudo evangélico, da emissão de fluidos e energias através de nossos pensamentos elevados para higienizar a atmosfera, né, espiritual do nosso lar e abrir as portas para a assistência dos benfeitores espirituais, né, como também de Jesus, desenvolver sentimentos de união, amizade, fraternidade e carinho entre os familiares. E como fazer o Evangelho no lar? Deverá, né, ser escolhido um dia da semana e um horário que todos poderão estar presentes, tá? Então, de comum acordo, verificar o melhor dia, o melhor horário, para que todos possam participar. Estabelecido o dia e horário para as reuniões, deverá também se perceber e se combinar a constância das reuniões, não deixando ao acaso, por exemplo, coincidência das pessoas poderem estar ou não no dia. Sim, considerar todos terem a consciência de considerar como um compromisso, como algo de muita importância. Então, assim, né, cada membro da família tem a oportunidade, né, de se fortalecer com esse compromisso, o hábito, pela perseverança e assiduidade. Tem que se tomar consciência de que nós estamos, então, abrindo a porta, né, para o plano superior. Os espíritos
que estão dispostos a vir nos ajudar, a vir nos orientar, inspirar coisas boas, cuidar de nós. Só que eles não são ociosos, eles não estão a bel prazer, né, de qualquer tempo, a qualquer momento, a todo momento à nossa disposição. Eles estão trabalhando e atualmente, principalmente, nós sabemos que eles estão trabalhando e muito, né, no acolhimento dos nossos irmãos que estão em sofrimento, em necessidades. Então, nós temos que perceber que eles não são nossos empregados, né? E que tem que ficar aguardando o horário que a gente quiser. Tá, aquele horário marcado, eles vão estar, eles viram que você se comprometeu, a família se comprometeu, eles vão comparecer para o evangelho no lar. Né? Nós sabemos que temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, tem mentores da casa, mentores da rua, mentores do bairro, da cidade, enfim, né, são espíritos que nos amam, né, de ascensão superior, tá certo? Que estão num plano maior, iluminados, que descem para nos ajudar aqui no planeta Terra. Então, porque nos amam, mas temos que ter ali a consciência, né, do nosso compromisso com eles para receber e de acordo com o nosso merecimento. Antes da reunião, procurar, né, preparar-se espiritualmente, pode até harmonizar o lar com uma música suave, evitar excesso de barulho, comentários que levem, sabe, a discussões de rotina, a discussões de situações que desagradam algum familiar, evitar situações que atrasem a reunião, né? Enfim, evitar a discórdia para não desequilibrar o ambiente e aí todos procurar um local adequado, todos se acomodarem, né, colocar uma jarra de água e assim a reunião será iniciada com uma prece simples proferida com sentimento do coração, que tem mais valor do que a prece decorada ou repetida mecanicamente. Buscamos então elevar nossos pensamentos à presença do Mestre Jesus, nos ligarmos com o nosso Pai Criador, com o plano maior, né, os assistentes espirituais, e assim fazemos a prece e, após, fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pode ser a leitura a partir do primeiro capítulo e ser sequencial, ser um método sequencial, né? Ou pode ser também aberto ao acaso, né? Porque nós encontraremos a resposta certa para cada momento. Após a leitura deste trecho, cada um pode proferir um comentário breve sobre o texto lido, apenas o entendimento, a essência do ensino. Um comentário breve, não ser extenso para não se tornar cansativa a reunião e também não gerar discussões, né? Apenas comentário, não debates. E, de acordo com a necessidade ou desejo dos participantes, podem ser lidos também pequenos trechos de outros livros com temas evangélicos. Por exemplo, a doutrina ela oferece grande variedade de obras nesse sentido, mas exemplo, Pai Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Luz no Lar e etc. E assim, depois, terminamos a reunião com uma prece também singela, agradecendo ao Pai e ao plano espiritual que sustentaram, né, no Evangelho em clima de paz e harmonia e por tudo que temos, né, recebido, tudo que temos de proteção, assistência, né, e orientação no nosso dia a dia, de todos os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, né? Podemos também aproveitar este momento de comunhão, né, espiritual e
pedir, rogar ao Pai e aos amigos do plano maior por nós, por nossos familiares, por nossos amigos, o nosso lar. Enfim, aproveitar esse momento, né? Pedir proteção, assistência e orientação no nosso dia a dia. Agora, em relação ao Evangelho e as crianças. Devemos tomar especial cuidado com a participação das crianças no Evangelho do Lar, porque sendo a fase infantil o período de maior importância à assimilação dos ensinamentos, podemos aproveitar o culto evangélico para incutir a fé e os princípios espíritas nas crianças. Por isso, o Evangelho no Lar pode ser feito dentro do padrão normal estipulado e combinado em relação ao método e àquela disciplina, mas pode ser enriquecido com leituras infantis, dando-lhes assim um espaço para que eles também possam participar, fazer perguntas e a gente fornecer explicações simples, incentivá-los a fazer a prece. Às vezes as crianças dispersam, sentem sono, mas se elas se sentirem úteis, elas vão querer participar sempre. Alguns livros infantis podem ser utilizados. Por exemplo, a Cartilha do Bem, A Vida Fala, Os Filhos do Grande Rei, Jesus no Lar, etc. Agora, sobre a água fluidificada. A água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Ela é indicada no Evangelho no Lar para ser fluidificada de acordo com as necessidades, que pode ser um remédio para a saúde, um calmante, um complexo vitamínico. Então, os mentores espirituais fluidificarão a água de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. Algumas observações, então, em relação a alguns detalhes. A reunião pode ser feita ou dirigida por qualquer um dos membros da família, que deverá incentivar a participação de todos. O culto no Evangelho no Lar, ele não deve ser transformado em sessão mediúnica caseira, porque se corre o risco e o inconveniente da mediunidade praticada em lugar inadequado e pode haver ali desequilíbrio, né? E realmente é difícil para as pessoas. Então, se houver algum envolvimento, algum problema de desequilíbrio, a pessoa que estiver ali dirigindo solicita que o outro se acalme, faça uma prece, abra os olhos, né? E mantenha-se firme, né? E após a reunião manter sempre uma conversa edificante. A negação ao aprendizado se deve ao fato que algumas criaturas se sentem felizes sendo inferiores. Crescer para elas significa ter responsabilidade, trabalho, sacrifícios, renúncias, e nem todos estão dispostos a abandonar a inércia espiritual. Enquanto que alguns, né, se mantêm nesse estado, em condições negativas, né, fica se atrasando, estacionando, ele ignora a tarefa, né, recebe o convite de Jesus, mas ignora. Então, muitos procuram estas páginas, as leituras, ou mesmo a casa espírita, às vezes por motivos de consolação, de ajuda, mas esquecem a essência do ensino. Não devemos acreditar que Jesus Cristo só tenha vindo ao mundo para trazer a palavra, né, afetuosa, revigorosa. Ele também trouxe um roteiro de trabalho. É preciso conhecer e seguir. Para isso é indispensável tomarmos os raciocínios, trabalhando diariamente com Jesus na construção da nossa fé íntima, né, e na reforma íntima, né, melhorando o nosso moral para a nossa elevação. A confiança em Deus, a fé inabalável no futuro, no nosso próprio esforço e boa vontade,
unidos ao amor, à paz, à humildade, concórdia, caridade, ao perdão e a tudo que Jesus nos trouxe como base para a nossa felicidade, são soluções infalíveis aos nossos problemas e um roteiro certo para a nossa evolução. Então, assim, findando hoje, né, esta palestra, eu rogo a Deus Todo-Poderoso que proteja a todos vocês e que o Mestre Jesus, né, seja a luz dos nossos olhos, para que possamos enxergar sempre o caminho. Boa noite, fiquem com Deus e até breve.